a história da Union, inclusive, ela vai virar um livro. A gente está produzindo um livro exatamente para recuperar um pouco dessa história, deixando como legado, inclusive, para as futuras gerações ou Claro. para, né? Mas, enfim, a história da Union começa em Veranópolis, em 1948, com 63 sócios cotistas, né, que se organizaram. Aí tinham o pessoal mais visionário, que, claro, puxaram todo esse movimento, quase uma semi-cooperativa, mas era exatamente para agregar valor a um produto, a uva, que era tão, né, ainda é, claro, produzida na nossa região, e agregando valor e também agregando um conceito dentro de produtos engarrafados para consumidor. Essa história ela teve início em 1948 e depois muitos sócios, acabou meio que o negócio não funcionando muito bem. Na época não sei exatamente quais os motivos, mas houve uma decisão então de venda desse patrimônio, dessa empresa. E aí vem as famílias Borsato e Ziero, o qual era meu pai, meu irmão e mais o Ziero, que já buscavam um espaço para a produção de uísque, tinham interesse nessa questão. Cada um vinha de setores. Meu pai é que tinha uma relação mais com bebidas, trabalhava inclusive numa destilaria aqui em Bento Gonçalves, numa empresa de bebidas aqui em Bento Gonçalves. O meu irmão é contador, também trabalhava na área de contabilidade, etc. E o Lídio, um negócio da família de distribuição de doces e outros gêneros alimentícios. Mas havia uma relação assim, e à vontade. E aí foi uma negociação com esses 63 sócios cotistas, e aí adquiriram a empresa e, pela expertise que meu pai tinha, começaram a trabalhar. Bom, aí... E próximo de que ano era isso? 72, desculpa. Aí já era 72. 71 para 72. 72 é que houve a troca. A troca mesmo. De comando. Uhum. E no primeiro ano ainda continuou como uma vinícola, mas aí viram que não era exatamente o futuro da empresa e pelos desejos que aí tinha, começaram então a trabalhar com whiskies. O primeiro foi o Walt Fisherman, Kirks, algumas marcas que eram da época. E iniciou com a destilação do malte whisky. Esse trabalho foi bem formiguinha, do início com pequenos volumes, um destilador. E aí começou, meu irmão, mais na área comercial, começou a prospectar e alguns negócios foram acontecendo. E daí e aí começou a se desenvolver. E vocês moravam em Bento? Em Veranópolis. Já estavam em Vera? Em Veranópolis. A sede, a matriz... Foi lá sempre? Em Veranópolis, tá. Marcelo e o Lídio moravam em Bento Gonçalves, mas iam todo dia para Veranópolis. Ali para. Que ano que tu foi para Veranópolis? Eu nasci em 67 e eu fui para Veranópolis em 71, 72, no momento que houve essa aquisição. Moravam aqui depois. Morava aqui. Foram para lá em função disso. Fui para Veranópolis e ali estou até hoje, ainda. Vindo naquela. Estou por enquanto ponte até hoje. aérea Veranópolis. Nós estamos tentando repatriar. Tá. Quem conseguir nos ajudar pode nos ajudar. Uma bela aquisição para Bento. Trazer de volta ao berço. E é uma estrada que foi recentemente castigada nas enchentes, aí, então mostra a importância desse fluxo, assim, né? Para quem trabalha. Entre as regiões. Exatamente. E ela é tão importante aí que basta olhar o fluxo que ela tem ainda hoje, né? Apesar de todas as obras ali, uma recuperação fantástica que está havendo, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Mas, então estávamos em 72. 70. Aí anos 70 é o ano do milagre brasileiro, daquela questão de prestigiar produtos nacionais, e também criavam barreiras para produtos importados, a indústria nacional muito valorizada na época. Houve um boom e a empresa pegou esse barco, pegou essa parte dessa história. E até por barreiras comerciais de importação, a empresa se desenvolveu e cresceu muito nos anos 70. E vocês sempre fabricavam para outras marcas? Exatamente. Eram a empresa fornecedores. Tinha marcas próprias,
mas o que impulsionou e trouxe a empresa até hoje foi realmente o destilado, que é matéria-prima para engarrafadores. Então a gente fornecia para engarrafadores no Brasil e também a partir de 84 para o exterior. 84. 84 foi a primeira o registro de exportação. E importação país, a gente já fazia antes da matéria-prima, inclusive, mas exportação... E para qual país foi o primeiro? Argentina. Para Argentina. E foi por embargos comerciais da Guerra Malvinas, da Guerra das Malvinas. Yes. Aí embargos comerciais da Inglaterra com do Reino Unido com a Argentina, não é? A gente pegou esse barco e também aproveitou e surfou mais uma onda, né? Alguns choram, alguns vendem lenço. Por aí. Enfim, e aí nos anos 80, além dessa questão da exportação, que até hoje e faz parte muito importante do nosso mix de mercado, também a gente, e aí no final dos anos 70, nos 80, também veio uma crise de mercado, que ficamos com a empresa cheia, abarrotados de matéria-prima, de produto, por uma questão de demandas da época. Que ruim, hein, Thiago? E aí que veio uma inovação na época, que foi vender o primeiro whisky de malte puro. Porque até então é blended whisky, o mercado de maior volume até hoje. Exatamente para tirar o produto do estoque, né, e oferecer para o cliente com um kit que eram 6 garrafas e um barrilete de carvalho de 4 litros. Então ele podia, na época era testemunho e envelhecimento do seu destilado. Então ele tinha o barril. Olha a chamada, olha a venda. Malte puro dentro, claro, a graduação de whisky, não é? Tu tem foto disso ainda? Tem imagem? Temos. E virou um case na Veja. Tá, então vamos fazer o seguinte, dessa aí tu vai ter Virou que um me case mandar as fotos. Não tem mais, esses kits não tem mais. Pois eu tô pensando também nisso. Na loja ele tá lá exposto, lá, inclusive essa reportagem, esse encarte que virou, porque como é que funcionava? Na Veja, que era de grande circulação, não é? Tinha um cupomzinho ali, a propaganda, tal, o cupom para adquirir. E isso era, claro, da época, não existia outros meios, senão era por hoje correio, é tudo digital por ali, escrito, etc. ó. E tal. Curtiu, já tá concorrendo. E virou um case, porque abarrotou ali a agência de Veranópolis, né? E pelo tamanho e isso virou um case de sucesso, inclusive, Que legal. Que era a força, né, na época da propaganda, do canal de vendas, etc. E tal. Muito bem. Mas enfim. E aí a empresa vem se desenvolvendo, eu entro Bom, eu brinco que eu não fui concebido, eu fui destilado. Eu nasci dentro de uma destilaria. Brincadeiras. Né? Mas, enfim, a minha vida toda ela está muito ligada à empresa, claro. Vivenciei muito essas épocas ali, mas... trabalhei a partir dos meus 13 anos de idade, comecei o trabalho no contraturno da escola, né? Na época era possível, então aprendi muito, circulei por N setores da empresa, diversos mesmo, e depois eu me dediquei um tempo a um supermercado que minha família, a parte do meu pai, abriu. Ele durou 4, 5 anos e depois eu voltei para a Union, aí exercendo um pouco mais cargo dentro do escritório, enfim, circulei por áreas de vendas. E toda a minha formação teve essa sinergia, sabe? E era exatamente porque eu sentia que tinha algo que me vinculava muito, não só ao negócio, mas pela paixão de fazer aquilo que tu faz, né? Então isso teve muita importância, assim, tanto no meu lado profissional quanto pessoal. Então tenho essa vivência aí dentro dessa questão. Anos foram passando, eu entrei meu pai se retirou da sociedade, questões de saúde, depois de 5 anos ele veio a falecer, que foi em 98, o falecimento dele, e assumi a parte do comando, então, desde 94, e de lá para cá a gente vem construindo, tentando buscar melhorias, ou seja, programas de qualidade, enfim, desenvolvendo a empresa, trabalhando mercados, não é? E quando tanto nacional quanto internacional. Quando você assumiu, Luciano, que idade tu tinha? Foi em 94, tinha 27 anos. Como foi para ti liderar
entrar de cabeça mesmo e liderar toda essa mudança que começou a ter ali, né? Mas assim, como eu digo, foi um preparo, também não foi ao acaso. Sim, não foi né? Já vinha desde os 13 anos vivenciando aquilo, saiu para o mercado, 5 pela anos, empresa, exatamente, me formando, toda a minha formação também, fiz contabilidade, depois fiz economia, depois eu fiz marketing e comércio internacional na Unicinos, uma extensão. Então, como eu digo, também fui permeando por setores, etc. Não existem coincidências, né? Aliás, existem as coincidências, mas elas são as exceções. A verdade é que se trabalhou para chegar àquele ponto e aconteceu, talvez mais cedo do que deveria, mas enfim. Mas é que muitas vezes, por mais que tu esteja inserido na empresa e vivenciando, claro. E entrando, tô trabalhando, tô indo para lá. Quando vira a chave, opa, sim. agora o propósito de vida, ele vira também um pouco propósito. Isso, exatamente isso. Né? Então tu tem um pouco disso, né? Pouco não, tem que ter isso. Né? Senão não estava aqui até hoje, né? Eu tive essa oportunidade. E aí a empresa vem crescendo, etc. Só para parte mais assim de como chegamos. Em 2005 a gente começou o planejamento estratégico, olhando um pouco mais de planos de longo prazo, etc. E a gente vislumbrava a necessidade de um novo local, porque o local onde estava realmente era restrito, a cidade também vinha tomando conta do entorno, isso cria problemas no entorno, né, circulação de caminhões, etc. e tal, e tudo isso acaba gerando. Então a empresa, vamos começar a olhar, buscar, etc. Possibilidades. Algumas buscas daqui e ali. Uma das necessidades é a água, elemento fundamental dentro do nosso processo. Então, além de espaço, tinha que ter a área, água abundante, etc. Idas e vindas, não E água abundante de qualidade. De qualidade. Claro. Abundância e qualidade. E aí que houve um encontro de interesses, eu diria, a vinícola Cordelier, que era de propriedade do Lídio, que é da Zero, que é sócio da Unio, colocou a sua unidade, seu negócio à venda, não é? E aí a Unio, por que não é? E aí houve negociações, enfim, a sociedade não mudou, conseguimos também transformar isso em oportunidade. Isso foi lá em 2010. Okay. 2010, tá? Só vou fazer uma pequena correção. A empresa tinha produtos engarrafados até 86, que houve uma mudança que a empresa se dedicou somente à destilaria, exatamente para buscar novos mercados, aperfeiçoar a produção, etc. e tal. E não tinha mais produto a consumidor. Então, de 72 a 86, tinha. E depois só se dedicou à destilaria. E ali ela se desenvolveu. Em 2010, houve a aquisição, então, das instalações da Cordelier, não da empresa do CNPJ, mas das instalações. E começou o trabalho, então, dentro de um desenvolvimento de uma nova destilaria. Porque os equipamentos de Veranópolis já tinham a sua idade, a gente queria modernidade, queria inovação, queria trazer um outro dinamismo e também estarmos alinhados com aquilo que melhor estava disponível na época dentro da produção de malte whisky. 2015 culminamos então com a inauguração da destilaria, que foi matéria daquela capa do jornal, e 2019, então, que aí nós nos preparamos, porque quando a gente adquiriu, viu que tinha uma oportunidade de negócio que era o turismo, e alinhado com o mercado internacional, produtos premiums, que a nível de Brasil não se trabalhava a não ser os importados que entram até hoje. Então a empresa vislumbrou assim um segmento, um nicho de mercado, alinhado à tendência de mercado também, e um setor que a indústria nacional não estava trabalhando, então não atrapalhava com o negócio com o nosso cliente tradicional de malte whisky. E assim foi, abrimos as portas, lançamos uma linha inicial de produtos, depois veio a pandemia, aí questão de turismo atrapalhou alguma coisa, mas por outro lado a gente conseguiu mesmo assim ir trabalhando, desenvolvendo outros produtos. Aí veio
um produto extra turfado que na pandemia foi um case e tornou a empresa conhecida exatamente por esse produto na venda online. E de lá para cá a gente vem aprendendo muito também com esse negócio que a gente denomina whisky de autor, porque são produtos ideia autoral, de origem da destilaria, né, e únicos para cada perfil de consumidor de whisky. Esse turfado que tu trouxe agora, no Réveillon, né, todo mundo ali, espumante, eu disse, vou levar o turfado. Cara, aí descobri já uns outros 3 que eram apaixonados pelo turfado lá da União. E ali ficamos e nem pro espumante fomos, né? Só pro brinde mesmo. E é uma questão de gosto. O meu favorito é o PX. Que é um então é bom. Mas ele tem algumas características. Eu usaria como perfume o PX. Notei alguma coisa assim na outra reunião. Eu usaria como perfume. Porque assim, é incrível. Vou fazer um collab. Conseguiu uma empresa, uma perfumaria e algo nesse sentido, faz um collab. É um bom, hein, Thiago? Um outro CNPJ. Eu certamente ia ser cliente. Um outro CNPJ pro Thiago. Não vamos entrar nessa, pessoal. Podia invasar aquilo que a gente chama de Angels Share, que é a cota dos anjos, que é aquilo quem visita a destilaria e entra nos depósitos onde estão estocados os barris, você sente o perfume, o aroma, né, do destilado que ali está envelhecendo, então invasar aquele ali com extra turfado tava bom. Usar como um perfume, meu Deus. Luciano, aproveita e fala para nós como é essa visitação. Dá uma explanação para nós como funciona ela. Esse aqui é até o folderzinho aquele da visitação. Mas ela funciona assim, a nossa loja ela atende de segundas a sábados, segunda das 2h30 até as 18 horas e de terças a sábados das 9 às 18. Bom, vocês vão passar, tem telefone aí para contato, pode ser agendadas as visitas, até eu sugeriria fazer o agendamento prévio para chegar no horário, ser atendido dentro de um Quanto tempo demora a visitação? Olha, a gente fala em torno de 1h30. A gente tem, porque além da chegada ali, conhecer um pouco com a história da Union, com uma pequena introdução, e depois visitar as instalações, toda a parte de como é feito o whisky, depois a parte de fermentação, a parte de destilação e o de barris. Vale muito a pena. Aí depende muito também do interesse de cada um, enfim, mas o atendimento a gente procura fazer com que o leigo ou aquele expert tenha uma vivência ali, visualizando como é que é feito o whisky dentro do processo da Union, tá? Que é um whisky de malte, é um puro malte. Eu nunca tinha entrado numa destilaria, né? E a gente acabou fazendo nas visitas com o Luciano e depois a gente fez uma das reuniões com os multiplicadores da casa. Naquela oportunidade foram, acho que 17 dos 35 que a gente tem, 17 foram para lá e os outros já estão me cobrando para fazer uma nova. Então, oportunidades vêm, tu tem que saber aproveitar elas, né? Os multiplicadores que foram vão ir de novo. Com certeza, então você tem que aumentar aquele espaço lá. Mas o que me surpreendeu foi o tempo de maturação, o tempo que leva para fazer, a limpeza do espaço, de não enxergar muitas pessoas, a questão de tecnologia e inovação que tem ali. Bom, o espaço em si tá fantástico, tá lindo, mas essa essência dessa maturação, desse tempo todo, foi o que mais me surpreendeu. Tanto que eu tinha uma percepção de valor e foi extrapolada muito, né? Sim. Exato. A gente olha nas avaliações também que a gente tem, nos feedbacks que a gente tem, exatamente dentro dessa linha, sabe? A surpresa, primeiro, de encontrar uma destilaria. Vamos falar do tamanho, sim, é o tamanho, mas dentro de um conceito que, como o visitante pode observar, não é?
E aí, durante a visita, tem dois uau, né? Assim, que causam mais surpresa. Uma é a parte dos destiladores, não é? Porque, Sim. como tu disse, às vezes tu tem uma ideia, exatamente porque tu não visita tantas destilarias, você conhece de cachaça, enfim, que são mais comuns no Brasil. E a parte dos barris, né? Aí também eu digo assim, o pessoal se surpreende porque vê a quantidade, enfim, a forma. É um universo lá, né? É um universo. É um universo. É. Ah, não, e para quem gosta de indústria também, nível de automação, daí é um brinquedo interessante de se ver. Aqueles barris que tu tem ele lá com 5 anos, 10 anos, 15 anos, começa com 5, 3, com quantos que tu... Para ser chamado whisky, ou malte whisky, ele no Brasil precisa no mínimo de 2 anos de barril para ser chamado de whisky. Então ele é um destilado alcoólico simples de malte. A largada é 2 anos. 2 anos, daí começa a ser chamado whisky. Então, quanto mais tempo de barril, mais agrega cor, aroma e sabor, não é? Então isso torna o produto cada vez mais nobre, com características, né? O PX tem, são quantos? Ele é 10 anos. Eu acho que é 10 anos. E com finalização, etc. Então tem muita história. Agora tu imagina, né? 10 anos para te fazer o produto, esperar ele ficar pronto. É muito barato. É muito daí bom. O Thiago vai querer beber rápido ainda, né? Daí chega lá e pensa que é água. Né? Nisso as duas empresas partilham, assim, são coisas, tanto o churrasco, né? A gente que lida com essa questão, quanto o destilado, são coisas para se apreciar em momentos bons, é uma coisa que não é o corriqueiro, é o aproveitar um dia bom ou um dia difícil, ajeitar com churrasco, com destilado. São, na medida certa, são coisas que agregam muito ao indivíduo. A pandemia ensinou muito isso, que as pessoas têm que ter na sua casa o seu lugar de prazer, de satisfação, porque muitas pessoas ficaram em casa e se deram conta que a casa era um dormitório. Então, nesse sentido, o perfil de consumo mudou muito. Tanto em imóveis, que foi mais a tua área, em bebidas, a gente viu o setor foi revolucionado, e utilidade doméstica também. A gente teve talvez um dos melhores anos na pandemia. Começou esse olhar para dentro, né? Falando. Começou a se verificar assim, eu vou me dar esse luxo aqui de ter em casa com a minha família, eu me dou vários luxos. Esse de ter em casa com a minha família, minha bebida, que eu gosto, beber de repente menos e melhor. Exato. A questão e vamos colocar assim, falando passou 10 anos lá no barril, quer terminar ele logo, quer dizer, a ideia é o quê? Tu tá degustando, tu tá vivendo um momento, entende? O whisky premium, ele tem essa característica, não para também, quem quiser toma do jeito que quer, de mistura, etc., mas de apreciar, de ter esse momento, sabe, em família, com amigos, degustando um bom churrasco, fazendo. Então, acho que esse é a forma, vamos dizer assim, prazerosa de celebrar. Não é? Isso, é uma celebração. É uma celebração. Você está ali, momentos únicos, eu diria também, porque... né, o amanhã a gente nunca sabe, né? Mas esse momento como agora a gente está vivenciando, talvez ali na frente a gente vai levar, lembra aquele dia e tal, quer dizer, isso num churrasco, um encontro entre amigos é fantástico. Luciano, quantos produtos tu tem na linha da Union hoje? Certo. Nós temos uma linha que a gente chama Exclusive, que ela é fixa, tá? Ali nós temos 4 puro maltes, um blended whisky, um licor de whisky também, né, que tá dentro dessa linha Exclusive. Ali tem finalizações, não sei se quer que eu entre em cada Pode. Aproveita e explica, porque a aula vale muito a pena. Sou bebedor, eu tomo, aprecio. Não conheço muito, já vou aprender um pouquinho mais. Tá bom. Então, o puro malte, que é um produto de entrada, 100% malte whisky, não é apenas diluído, ele seria um single malt. Todos eles seriam single malt, porque é feito numa única destilaria, não é? E sem mistura com outros destilados.
Então é o malt whisky diluído na sua gradação. Então ele é esse primeiro, eu digo assim, que ele é o porta de entrada e ele é... para quem não sabe o que dá, eu quero dar um whisky, mas eu não sei o gosto do consumidor. O puro malte ele é básico, atende e ele é fantástico. Também para coquetéis ele funciona muito bem. Aí tem um Virgin Oak, que é um finalizado em barris virgens, que normalmente o envelhecimento é em barris ex-bourbon, que passaram já bourbon na sua produção. A gente compra esses barris, isso no mundo dos whiskies é muito comum, tá? O uso desses barris, e depois a gente finaliza em barris virgens. Isso dá mais notas tânicas, mais característica, mais complexidade. Eu sou muito apaixonado por esse whisky também, pela sua complexidade, assim, dentro dessa linha. Tem o Wine Cask, daí ele é finalizado em barris ex-vinho, passou por barril ex-bourbon e depois finaliza em barris ex-vinho. Esse também ele é maravilhoso porque traz notas vínicas, né, também. Aí cada um dentro do seu momento, eu digo assim, com charuto, com uma comida, com chocolate, com queijo, enfim, já tem uma diversidade aí de poder harmonizar também com outros diversas... E quanto tempo de finalização? O Wine Cask, ele é 18 meses. 18 meses de finalização. Todos eles variam assim em torno de 18 a 36, tá? Dependendo do perfil de whisky, tá? O licor de whisky também ele foi feito pensando nas mulheres, por ser uma bebida de 35% de álcool, tem uma boa expressão de álcool, mas ele tem uma complexidade botânica muito interessante, lembrando o whisky, mas trazendo também. Só que a nossa surpresa foi assim, que muitos, não, o público feminino sim, mas assim, os homens também gostam e a minha surpresa foi até com charutos, aí o caso que também o pessoal gosta de brincar aí nesse tipo de harmonização, né? Tá anotada a dica, tá anotada a dica. Que nos surpreendeu, porque também, como eu digo, às vezes tu pensa num público, um perfil, etc, mas acaba atendendo também outros aí. E um produto também muito bem vendido. E o blend do whisky, que aí sim, como diz o nome, é um blend, é uma mistura de malte whisky com outros destilados envelhecidos. Ali é um produto mais de entrada, aí é um produto assim, realmente para tomar mais descontraído, com gelo, ou até em coquetéis, etc., que o jovem gosta muito, né, da mixologia, etc., então também pega um público bem amplo nessa questão. Nós temos a linha Vintage. A Vintage são produtos, vamos dizer assim, dentro da linha de mais posicionamento, sejam eles para celebrar uma data ou então para produtos que a gente chama safrados, ou seja, de uma determinada safra específica, ano de destilação. Nós tivemos o Vintage 70 anos, que foi quando a gente lançou 70 anos de empresa, tá? Não de envelhecimento. Quando a gente abriu a loja, e agora nós temos o Vintage 75 anos, uma versão também, que é um mix de safras de diferentes anos, trazendo uma experiência assim, sensorial bem bacana. E o Vintage 2005, esse é o produto mais envelhecido que a empresa tem hoje, né, dentro dos seus estoques. Produção de 2005, foi envasado em 22, então ele tinha 16, 17 anos de barril. E agora esse ano aqui, esse produto não da garrafa que hoje está sendo comercializado, esse ano aqui ele completa 20 anos de barril. Então é uma safra, é um lote que a gente guardou de tempos em tempos para ir largando assim, dosado, né, para experiência do... Claro, garrafas numeradas. Garrafas numeradas, claro. Pequenas tiragens, exatamente, para ir ao longo do tempo oferecendo a evolução desse produto ao longo do tempo. Então, e a gente tem outras safras também que estão por aí vindo, isso são coisas aí para futuro, né. E a linha Autograph é uma linha também, aí o PX aqui que o dessa linha. Thiago menciona, ele está dentro dessa linha.
Nós já estamos no sétimo edição. Cada edição traz uma novidade de lançamento, provocando um pouco e sentindo a experiência do consumidor com o produto, podendo virar produto de linha na linha exclusiva. Então, ela tem uma proposta assim de experimento laboratorial, eu diria, para ver qual é a percepção do cliente com relação ao produto. Né? Se abraçar o produto o suficiente, ele vai para... O Wine Cask foi um produto que aprovadíssimo na linha autográfica, que virou da linha exclusiva. O Virgin Oak é a mesma coisa, tá? Também foi para a linha exclusiva. O PX ainda não. Vamos ver se com o meu lobby aqui... Enfim, então é uma linha bem diversificada, pegando diversos perfis e também trazendo novidades, eu diria assim, apesar da empresa olhar muito o método tradicional, a indústria tradicional, mas ela busca também inovação e diferenciação, porque o principal é o que é. Cada destilaria, vamos lá, quem conhece um pouco do mundo do whisky e também do vinho e outras bebidas, a cada empresa tem o seu DNA, tem o seu perfil de produto, etc. E a empresa ela quer marcar muito isso como... sim, é uma questão estratégica também, marcar isso. De mercado, de diferenciação, de DNA mesmo, daquele perfil que conhece. Bom, esse aqui é um produto único, né? Então a gente procura trabalhar muito dentro dessa ideia. A linha majoritária transitar nessa questão cultural da empresa. E as experimentações vai tentando, vai. E o consumidor, no momento que pegar uma garrafa, que teve aquela experiência da visita lá, de ter visto o barril, etc e tal, então isso cria esse vínculo, saber de que como é que chegou até aqui esse produto. Que espetáculo. Que bela história, né? E saborosa história também, né? Não, eu honestamente... É um desperdício a gente tá com água aqui hoje, mas tudo bem. Mas não, já tá, tudo tem um... É cedo? Cedo. São 2 anos só pra largar como uísque. Então, no próximo episódio a gente já vai estar com isso aí resolvido, né, Luciano? Isso é uma questão de tempo. Muito bem, muito bem. Obrigado pela tua explanação aí e contar essa trajetória toda da empresa. Em poucas palavras eu digo assim, mas é uma história resumiu que ela alguns anos aí, hein? Enfim, são muitas histórias, são muitos fatos, né? E a gente, uma empresa que tem, né, tempo passa por momentos de governos, crises, política, economia, social, enfim. Saber surfar todas essas ondas aí. Esse é o desafio, né? Que a gente tem no dia a dia. Mas fazendo com amor e aquilo que a gente gosta, né? Transcende qualquer... Com certeza.